O processo que corre lá no STF, por ele ser um deputado federal, poderá ser suspenso. Suspenso como, Nelson? Vou botar em tela cheia para que você possa, querendo, copiar, tá certo? Mas não pause agora não, ou então pause, copie e depois você ouve a explicação. Vou para a tela cheia. Olha a tela cheia, senhoras e senhores. O processo poderá ser de logo, de cara, suspenso, sustado. Pode haver assustação do processo, desde que, preste atenção, primeiro passo, haja requerimento de um partido político com representante na respectiva casa. Perceba que no meu exemplo, Mozart é um deputado federal, não é isso? Então tem que ser um partido político com representação onde? Na Câmara dos Deputados. Se Mozart fosse um senador, seria um partido político com representante no Senado, certo? Tem que ter representante na respectiva casa do processado. Como ele é um deputado, o partido político tem que ter, no mínimo, um outro deputado, certo? Representante na Câmara. Ora, senhoras e senhores, o partido tomou a iniciativa. O partido fez o pedido. Ei, pessoal, Mozart está sendo processado por uma bobagem. Por uma bobagem. Um estuprozinho bobinho do professor Alexei. Vamos suspender o processo? Vamos suspender o processo que corre contra ele? Se a casa, no meu exemplo a Câmara, num prazo improrrogável de 45 dias, esse prazo vive caindo em prova. Se a Câmara, num prazo improrrogável de 45 dias, por maioria, aqui nem fala, mas é maioria absoluta, tá certo? Por maioria, repito, absoluta. Se a respectiva casa, por maioria absoluta, entender, o processo que corre contra Mozart será suspenso. Eu não entendi muito bem, Nelson. Você entendeu, você só não acreditou. Veja, primeiro é dificílimo abrir um processo contra, aliás, perdoe-me, é dificílimo prender um deputado ou um senador. Dificílimo. Porque para isso tem que ser flagrante delito de crime inafiançável. Para tanto, eu tenho que ter o flagrante delito de crime inafiançável, certo? Mas, uma vez preso, esse cara ainda pode ser posto em liberdade, naquele voto aberto em 24 horas, pela maioria absoluta da sua casa. Nem por isso ele livra o processo. Ele será processado. Será processado? Será. Mas o processo pode ser suspenso. O processo poderá ser suspenso, senhoras e senhores, desde que, eu repito para você, desde que haja requerimento, primeiro passo, iniciativa de um partido político, com representação na respectiva casa. Se meu exemplo, Mozart, era um deputado, então tem que ser o pedido de um partido político com representação na Câmara. Se Mozart fosse um senador, teria que ser representação, pedido de um partido político com representação no Senado. Tá certo? Tá claro isso? Posso? Mas aí entra o detalhe. O partido fez o pedido. Pessoal, para tudo, vamos suspender o processo que corre contra Mozart. O processo será suspenso se, e somente se, num prazo improrrogável de 45 dias, a maioria absoluta daquela casa, no meu exemplo é a Câmara, lembre que Mozart é um deputado, a maioria absoluta daquela casa entender pela sustação do processo. Então o processo que corre contra Mozart lá na Câmara, lá no Supremo, será sustado pela Câmara, se a maioria absoluta assim quiser, dentro do prazo improrrogável de 45 dias. Certo, pessoal? Dúvidas? Posso passar? Posso? Pois bem, passemos. Vamos, então, dar continuidade ao nosso curso, saindo das imunidades e passando, dando o passo seguinte, no caso, né? Passando para um capítulo do Poder Legislativo, que seria as comissões parlamentares de inquérito. As famosíssimas CPIs. O que é a CPI? Bom, a CPI, as comissões parlamentares de inquérito, eu gosto de fazer uma analogia com a polícia. Ela faz um papel de superpolícia.
As comissões parlamentares de inquérito, elas fazem a mesma coisa que a polícia faz. Ela investiga, certo? Ela investiga. Vocês vão ver com o professor de processo penal. Sinceramente, eu nem sei se vocês vão ter processo penal. Mas isso é matéria de processo penal. Processo penal, logo no comecinho, estuda o inquérito policial. O inquérito policial é feito pela polícia, daí o nome, e a polícia vai investigar um fato para ver se houve crime e tentar determinar quem foi o provável autor. É assim que funciona. Vou para a tela cheia. Olha para a tela cheia. Senhoras e senhores, é assim que funciona. Presta atenção. Alguém cometeu um crime. Sei lá, está lá um corpo estendido na praia. A polícia chega para fazer o inquérito. A polícia vai fazer o inquérito. Certo? A polícia vai fazer a investigação. O corpo tem uma mordida de tubarão. Então não foi crime, foi um acidente. Foi um surfista que entrou em Boa Viagem e dançou. Boa Viagem, tubarão não perdoa. Não é? Resultado, a polícia vai arquivar esse inquérito. Não houve crime. Não. Não foi mordida de tubarão, foi buraco de bala. Tem um buraco de bala no peito desse camarada. A polícia vai fazer o inquérito policial. Vai fazer a investigação necessária. Vai fazer o exame de balística. Vai tentar dizer quem foi o autor. Ela faz o seu trabalho e manda para o Ministério Público abrir a devida ação penal. Pelo exame de balística, a arma é de fulano. Fulano provavelmente foi o autor. Pela perícia, fulano tinha resquícios de pólvora no seu braço. E a arma havia sido disparada com pouca frequência, com pouco tempo de antecedência. O que acontece? Opa! A polícia determina, aponta o provável autor dentro do inquérito e remete para o Ministério Público abrir ação penal diante do juiz. Certo? Onde é que eu quero chegar? Bem, a polícia não é a única que faz inquéritos policiais. A polícia não é a única. Também é possível a elaboração de inquéritos através de uma comissão parlamentar. Daí o nome Comissão Parlamentar de Inquérito. A famosíssima CPI. As CPIs, senhoras e senhores, as comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito fazem o trabalho da polícia, só que com um detalhe importantíssimo. As CPIs fazem o trabalho da polícia, só que na teoria, elas teriam condições de fazer um trabalho melhor do que a polícia. Reforço a frase. Na teoria, ela teria condições de fazer um trabalho melhor do que a polícia. A CPI, teoricamente, pode andar mais rápido e investigar mais profundamente um fato do que a polícia. Por quê? Porque